O Café com Homogêneos de hoje traz uma convidada especial, a Bianca Ortiz. Ela é diretora do Instituto Lea Campos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que Prazer, agradeço. um O prazer prazer é ter. todo meu. E aí, deixa eu contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você começou no terceiro setor? Qual que é a sua formação? Eu sou gestora empresarial e foi na faculdade de gestão empresarial que nasceu a ideia do Instituto. Mas eu demorei 10 anos até eu contar a ideia para o Rodrigo, que é o presidente, né, do Instituto. E daí a gente começou, fez uma parceria para iniciar. Então ficou 10 anos dormindo na gaveta e tem 5 anos que tá na rua. A gente tá fazendo acontecer. Está comentando aqui, Lea Campos é uma homenagem, né? É uma homenagem. Era uma senhora carioca que fazia assistência social na época dela, do jeitinho dela. E o Rodrigo que sugeriu essa homenagem. Eu não a conheci em vida, mas eu conheço todo o legado dela, os filhos, né? Cheguei a conhecer. Foi tranquilo de homenagear uma pessoa com um legado tão bom. E quais são as ações que vocês realizam? Como é que é o funcionamento do Instituto? O Instituto começou com crianças e jovens em educação social. Sempre, desde aquele mínimo, por favor, obrigado, assim, até conteúdos profissionalizantes. Hoje a gente deixou um pouquinho em stand-by com crianças. A gente tem várias ótimas organizações aqui em Mogi que cuidam, né, das crianças. E a gente passou a atender um pouquinho aquele jovem que está saindo para o mercado de trabalho, que ele ainda não sabe direito o que é da vida. Então a gente tem o Jornada Mais com cursos EAD, são mais de 330 cursos, para que ele descubra o que ele gosta. E quando ele for descobrindo o que ele gosta, né, ele vai tendo diplomas disso, então ele já entra no mercado de trabalho mais tranquilo. Isso é disponível na plataforma de vocês? A gente faz setorizado, a gente sempre vai para núcleos, né? Então, mas se alguém precisar do curso, pode entrar em contato com a gente que a gente encaixa. Mas tem alguma coisa que é mais procurada por esses jovens? Não, porque é justamente o acesso à plataforma toda que é o grande X, né? Que é para que ele tenha, são 18 áreas de conhecimento. Então, o jovem, e muitas vezes o jovem não tem referências de outras, não sabe que existe um jornalista, às vezes é muito assim, advogado, médico, professor, né? Então a gente não sabe em quais áreas um médico pode trabalhar, ou um jornalista, ou alguém de TI. Então é nisso que a gente auxilia um pouquinho com esses cursos para poder abrir um pouquinho a mente para outras áreas. E como é que vocês identificaram esse trabalho para chegar no jovem, né? Vocês começaram com criança, adolescente? A gente fazia junto, é que a gente resolveu focar nesse nicho que estava um pouquinho abandonado, assim, dos jovens. Na verdade, assim, o Instituto nasceu para essa parte de educação dos jovens, né? Então, a gente que foi lá para os 6 anos e juntou todo mundo para que desde pequenininho a gente conseguisse fazer essa transformação de mindset, né? E só que somos pequenos ainda, então a gente não consegue atender todo mundo de uma vez. Por isso o foco nos jovens hoje, para a entrada no mercado de trabalho. E esses cursos EAD são feitos com parceiros? Alguns sim, geralmente a gente vai para polos, assim, escolas, alguma organização que já tem esses jovens, né, já nessa faixa etária. Mas esse conteúdo é produzido por vocês? Não, é uma plataforma que é parceira nossa, chama Múltipla EAD. É eles que oferecem esses cursos. Exatamente. E vocês têm retorno desses jovens depois que faz o curso, né, conseguem uma oportunidade no mercado? Esse jovem continua sendo da organização que a gente está
mas sempre o resultado é muito bom, porque é difícil você falar assim, toma, faz aqui. Você direciona primeiro, fala, ó, você entra aqui, faz assim, desse jeito, né? E depois ele consegue identificar alguma coisa que realmente ele goste. Essa é a cereja pra gente. E a gente tem os retornos, não exatamente do jovem, mas de quem está dirigindo, né, a organização. E que outros projetos vocês desenvolvem? A gente faz um trabalho muito grande agora com a economia criativa. E deve falar assim, caiu do nada a economia criativa. Não, a gente sempre fez as captações do Instituto e as ações do Instituto desde o nosso nascimento com a economia criativa. E como é que a gente pode definir a economia criativa? A economia criativa é o que gera renda, né? Só que a partir da criatividade humana. A criatividade, ela é inerente ao humano. Então, mas inteligência artificial? Não, ela pode ser uma inovação, que é uma área da economia criativa, né, da criatividade, mas não está atrelada, ela tem que ser humana. Né? Então, um exemplo, sabe aquele que é um exemplo muito simples da gente entender, são os festivais. Sabe quando a gente vai para onde tem food trucks, daí vai ter uma música no palco, aí tem brinquedos, Isso é um evento de economia criativa, porque você alia a gastronomia, música, então, coisas que a gente não sabe, né? A gastronomia é uma área da economia criativa. Nossa, muita coisa, né? É muito abrangente, coisa, é muito abrangente, mas o que ela gera é muito grande. Para o Brasil, o PIB brasileiro, assim, 2,64% do PIB é da indústria automobilística, que é uma coisa que a gente já tem muito mapeado, né? Então a gente já conhece, sabe? Quando falam assim, vai fechar uma planta faz um estardalhaço, não é? A economia criativa é 3,11% do PIB. Nossa. Então ela é muito maior. E ela tem todo o potencial de crescimento. Dimensão. Não tem. Primeiro porque a gente não sabe o que é, né? Então hoje o nosso trabalho é de fazer essa educação. Fazer pelo menos a sensibilização das pessoas para o que é economia criativa. Muita gente já faz economia criativa, então aqui a gente já tem um exemplo super lindo, né? E rico de economia criativa. Porque é cultura do brasileiro sentar e tomar um café, né? Por isso que a gente tem o programa de vocês assim tão bem recheado, né? Tão bem feito. Porque a gente se coloca, senta um pouquinho e conversa, sempre tem uma reunião num café. E a gente tem as padarias, exatamente, né? Então isso é um setor que ninguém imagina, que fala assim, é comércio, é só comércio, mas é um empreendimento criativo. E vocês começaram agora um plano, né, voltado para isso, né? Agora no comecinho de agosto. Porque a gente não tem dados, né, que a gente não tem mapeado, a gente não consegue nem fomentar e nem entender. Por isso que a economia a gente focou na economia criativa, porque a gente enxerga como desenvolvimento social. Então, o mapeamento vem para trazer dados para a cidade de Mogi e depois para as outras cidades do Alto Tietê, mas para que a gente entenda o que a gente já tem aqui e o que a gente pode aumentar, gerar renda com essa parte da economia que é tão subaproveitada. E como você vê de potencial dessa economia, né, para trazer mais, gerar mais renda, inserir mais pessoas, né, no mercado? Eu tenho feito palestras com jovens e o que a gente vê? Que primeiro eles não sabem que dá para fazer algo que eles gostem como renda, né? Como atividade.
Então isso já é um primeiro passo, assim. Às vezes é um hobby fazer, ou uma renda extra, e pode virar um negócio, né? O empreendedor criativo, ele... Na verdade, o criativo, ele está em qualquer lugar. A gente precisa, na nossa profissão, seja ela qual for, ser criativo, porque a criatividade é a resolução de problemas. Tava pensando nisso agora. Então, assim, pra gente resolver os problemas... Tem que se virar. A gente precisa... Exatamente. E daí, quando a gente acha, sai do ponto aqui A e vai pro B, né, com uma solução diferente, é o que faz hoje os profissionais se destacarem. Então, são pequenos pontinhos, você vê, assim, que são pequenas coisinhas que falando a gente vai agregando mais gente para a economia criativa. O mapeamento é para a gente entender o que já existe, quais áreas já estão mais desenvolvidas dentro da economia criativa. Então a gente tem filmes, tem games, para a gente entender a cultura em geral é criativa, para a gente poder entender o que Mogi tem. Mas já tem algum direcionamento de algum setor? Todo mundo pergunta isso. E não tem como chutar. Porque... Uma tendência maior? Não. Porque como a gente vai fazer por distrito, cada distrito vai ter a sua peculiaridade. E esse levantamento a gente quer que Mogi se direcione para entrar na rede de cidades criativas da Unesco. Então é daqui 2 anos o próximo edital. E daí até lá a gente vai entender qual área das 7 que a Unesco desenvolve, né? Quais que a gente vai estar mais apto a entrar. Então se é música, se é cinema, se é artes midiáticas, gastronomia. Santos, que é uma cidade próxima da gente aqui, né? Nós temos 12 no Brasil, só para você saber. Só 12? Só 12. E são mais de 300 pelo mundo, né? Então, Santos é por ser locação de cinema. Eles são... Tem o Museu do Café, né? Tem muita coisa. Então, a Era do Porto. Mas como... Exato, e daí eles usam para locação e entrou na Unesco pelo cinema. Hoje, com o título de cidade criativa, a cada 15 dias eles têm um festival feito pelo poder público. Nossa. Criativo, um festival criativo. Então, eles estão movimentando a cidade com a criatividade. Na verdade, você vai puxar o começo de um processo, É um título que você tem, que você vai estar inserido no mundo todo, né? Vai trazer mais recursos, né? Vai trazer novidades para a cidade. Novidades. Também. E como o terceiro setor está muito inserido, porque você fazer um festival igual a gente tem aqui em Mogi, né? Quando estão as organizações estão inseridas na gastronomia, tudo é economia criativa. E lá em Santos eles fazem também. Então gera renda para todo mundo, né? E como você vê esse vínculo com o terceiro setor, né? O terceiro setor hoje é grande, né? A gente vê os negócios de impacto social também crescendo. Como é que você vê esse segmento? O terceiro setor, ele por muito tempo, ele foi mal visto por más práticas, né? Que isso é algo que acho que todo mundo que está no terceiro setor hoje tenta desmistificar, assim, e tenta melhorar a imagem do terceiro setor, né? Aquela coisa de foi criada uma ONG para entrar algum dinheiro escuso. Dá uma desconfiança. Sim. Será que aquele dinheiro que entra é empregado realmente, né? Por isso que a gente mostra impacto social. Então, qual é o impacto que a sua organização está colocando na cidade, na comunidade? Mas hoje eu vejo que o futuro, assim, o poder público, ele não dá conta de fazer tudo. Ele não consegue chegar na ponta. Então, quando ele está junto com o terceiro setor, aí sim o dinheiro sai de um lugar, vai para o outro e você sabe que vai ser bem colocado, porque vai chegar nas crianças, vai chegar nos idosos, nas mulheres, cada um vai ter
as categorias de classe, que hoje a gente vê, né, muitos se unindo para fazer coisas legais para os seus nichos profissionais. Eu sou apaixonada, de verdade, assim, pelo terceiro setor. Difícil. E eu acho que evoluiu muito nessa coisa. Muitas organizações, a gente nasceu do assistencialismo, né? Das senhoras. De outras leias, né? Mas lá nos cafeicultores, né? Quando era da Igreja Católica, a gente tem esse passado onde tirava dos ricos, dava para os pobres. E é todo um processo de gestão que hoje a gente tem que mostrar. A gente tem um marco regulatório, tem que seguir. Então, específico do terceiro setor. Específico do terceiro setor, desde 2014. São 9 anos que já tem um marco e daí todo mundo teve que se adaptar. Ou não, no caso do Instituto a gente já nasceu com o marco. Então o nosso estatuto já é todo feito dentro do marco regulatório. Mas muita gente teve que mudar, então a gente tem que estar aberto a mudanças no terceiro setor e melhoria contínua. Inovando, né? Se adaptando. Sempre. Porque os públicos mudam, o jeito de captar, o jeito de conversar com o seu público, de passar isso para a sociedade. Então... Nesses 5 anos você já sente essa mudança? Teve? Nossa, a gente, eu falo que a gente pivota, a gente bate numa parede e a gente já dá meia volta. Porque você tem que... Você não pode ter compromisso com erro. E não é que você fez com aquele intuito de errar, né? Mas às vezes só não dá certo. Não dá certo. Só que você vai ficar insistindo em algo que não tá dando certo. Você prefere ficar ali, sendo que você pode conseguir fazer algo diferente, inovando, com criatividade, né? Com ações que mostrem melhor o que você está fazendo. Então, é nisso que eu acredito, assim, no terceiro setor, que é algo em evolução que está muito rápido pra gente ir se adaptando. E a equipe é grande? Você, o Rodrigo? Eu voluntários. Tem voluntários que ajudam nas ações. A gente fala que o mão na massa, assim, quando é toda a parte administrativa, é nossa. Mas a gente tem o conselho consultivo, nós temos a diretoria, todo mundo voluntário, tá? Nós temos a embaixadora e nós temos a Renata e a Patrícia, que são a equipe técnica, então psicóloga e assistente social. E fora os outros que vão sempre na parceria, que acabam sendo voluntários, né? Porque o que a gente fala, vamos... Tem uma galera que a gente fala assim, fala o que é, qual é a loucura dessa vez. E é muito gostoso porque eles entendem o porquê das coisas, né? Do porquê a gente está chamando para ser parceiro. Então, já entende, já fala, topo, faço. É muito legal. O conselho consultivo saiu dessa galera que a gente sempre fazia. Oi, tudo bom? Mas o pessoal juntou mais, né? Sim, a gente atormenta mais hoje eles. Os artistas também, né? Porque a gente sempre... a gente tem os parceiros que a gente sempre cutuca também. Fala, vamos fazer isso com a gente? E como você vê o futuro do Instituto? Vocês estão com esse plano da economia criativa, tem outras ações e planejamento? O foco hoje é o desenvolvimento social pela economia criativa. Então a gente lançou agora em agosto um mapeamento de Mogi das Cruzes. Ele é o 3º do Brasil. Então a gente teve um no Vale do Ribeira e está tendo um no Vale do Paraíba, feitos pelo Garimpo de Soluções, que é da Ana Carla Fonseca. E daí o nosso aqui em Mogi, falam que é meio o IBGE da economia criativa, né? O censo. O censo, para a gente poder identificar, e nós queremos ir para as outras cidades do Alto Tietê. Acabou que antes da cidade do Alto Tietê a gente está indo para Minas. Nossa. Fazer, falar e
Alguma cidade específica? Soledade de Minas. É uma cidade bem pequenininha, mas que fica perto de São Lourenço. Então tem um potencial turístico, né, e criativo econômico muito forte. E é lá que a gente vai começar a desenvolver algumas ações. Então a gente está indo para lá e a gente quer espalhar para o Brasil o que a gente está fazendo. Não somos muitos, né, especialistas em economia criativa no Brasil, mas eu vejo que os que existem, eles estão empenhados em fazer isso acontecer. Tem um prazo para a conclusão desse censo? Tem sim, março de 2024, porque em abril nós vamos fazer o primeiro festival de economia criativa de Mogi. Já está marcado. Já tá marcado. E daí a gente vai fazer um documentário e o livro. Isso tudo para ano que vem. Só que daí o documentário e o livro a gente deu um prazinho maior para até o final de... Porque, olha, vai ser pegado, né? Porque mapear 11 distritos, né? Mogi né? Na verdade são várias cidades, né? Você pensar em cada distrito. Por isso, porque a localidade é que faz a identidade, né? Então pode ser que lá em Patinga a gente tenha o turismo rural, né? Que a gente foque mais nisso, que tenha algum artesanato ou gastronomia, que são a gastronomia dos pesqueiros, né? Aqui pro centro a gente já tem outra coisa, então já parte tem do patrimônio também, né? Entra pela parte do turismo, né? O patrimônio em si, ele não é a nossa... Apesar da gente amar história, patrimônio, é algo que a gente levanta muito a bandeira, assim. De não ter o passado apagado, né? A gente conhecer o que a gente tem. Mas... Ele puxa para essa questão do turismo. O patrimônio? Vamos colocar assim... Mas se você for pensar, até um aplicativo que a gente faz aqui em Mogi, próprio para a cidade, ou que nasça na cidade, é economia criativa. A gente não tem noção mesmo, né, da abrangência, do que isso pode significar, né? Essa coisa de levar o conceito para os 11 distritos é o que a gente... É o nosso foco maior. É o trabalho, mas que vai ser gostoso de fazer, né? A gente é muito apaixonado, assim, pelo impacto que gera nas pessoas. Você conseguir trazer renda para alguém é dignidade, né? Eu falo que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, a gente vai conseguir trabalhar. Pode ter os problemas que a gente tem trabalhando, mas você sempre vai transpor aquela dificuldade. É o criativo, buscando soluções. Exato, também. Mas daí a gente vai ficar feliz trabalhando, vai ter a renda, que eu falo que quando a gente tem as contas pagas, não é uma paz? É uma paz. É uma paz. Então, conseguir levar isso para a população, assim, esse entendimento de que você pode fazer algo que você gosta e ganhar dinheiro com isso, não tem preço. Então é isso. Obrigada, Bianca. Um prazer nas entrevistas a Bianca aqui. Fala bastante. Mas é muito bom, foi um papo ótimo. E a gente volta no próximo café. Obrigada, gente. Obrigada.